Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre esses pseudo-historiadores que utilizam o programa de TV deles para adquirir like, né? Geralmente nós chamamos, eu e o Sensei Sidney Kimura chamamos de prostitutas de like. Pessoas que só gravam vídeo e não quer saber se vai ganhar dislike, like. Ele quer que enchem de comentário, compartilhamento ali sobre o assunto, né? E eu quis dar continuidade a pedido de vocês sobre esse assunto. Então, nesse cenário onde existem as prostitutas do like, vai se desenrolando um sistema na qual a desinformação ela acaba tomando conta da informação, e o pessoal que consome os conteúdos do YouTube acaba não sabendo em quem acreditar ou que elemento deve seguir ali. A origem do ninjutsu ela continua sendo obscura para muitos de nós, né? E geralmente nós costumamos dizer em história que a gente sabe exatamente como vai ser o futuro. Na verdade, o que não dá pra gente saber é como foi o passado, posto que ele está sempre mudando. O passado está sempre mudando, eu já falei isso com vocês aqui várias vezes. Então toda vez que um arqueólogo faz uma descoberta, um historiador tal faz uma determinada descoberta, essa pesquisa dele muitas vezes acaba sendo reforçada, refeita ou refutada pela pesquisa de um outro historiador ou de um outro arqueólogo que acaba achando uma documentação mais fiel, vamos dizer assim, ao que poderia ter sido os fatos. Principalmente porque a gente não pode configurar a existência do que nós chamamos de ninjutsu numa única época. Como nós já temos um vídeo sobre o nascimento dos ninjas, a origem do ninjutsu, e mostra o quanto é obscuro a sua criação, eu vou deixar ele na descrição para quem tiver interesse em ver essa documentação que eu criei alguns anos atrás. E vou aproveitar nesse vídeo para explicar o conceito do que seria realmente o ninjutsu, arte ninja. Claro que algumas pessoas, principalmente os Nutella mais sensíveis, vão se irritar, né? Mas o pessoal que compreende o que é a sobrevivência do combate vai entender perfeitamente, por mais que não aceite ou que não ache justo. Vamos começar com um assunto bem desagradável que aconteceu há um ano atrás, para usar como exemplo, a morte daquela lenda incrível do jiu-jitsu, Leandro Lo. Eu costumo dizer que você tem que ser mais inteligente do que valente. Sempre falei isso no Instagram, aqui no canal algumas vezes. Você precisa ser mais inteligente e saber o momento de lutar e de recuar. Eu já falei com vocês que eu sou pequeno, baixinho. Quando eu morava na capital do Rio, sempre acontecia de ter algum problema trabalhando no centro do Rio. Pelo menos aí umas 4 vezes por ano tinha algum incidente com trombadinho, saindo muito tarde lá da Cinelândia. Trabalhava até tarde lá. Bom, pra galera que gostou desse formato de vídeo, de vez em quando eu tenho que ficar picotando aqui pra poder não ser atropelado na rua. Tá, pessoal? Porque eu tô andando aqui, fazendo caminhada, mas tem que ficar atento. Enfim, o Leandro Lo, né, ele estava numa boate, na casa de show, e houve um problema lá. Pra mim não importa quem tá com a razão, né, eu já conversei isso já no Instagram. E um cabra lá muito menor do que ele, mexeu com ele e tal, já era rixa de equipe. E pegou e eles brigaram, né, o que tudo indica. Eu não vi as filmagens, só vi a filmagem do Leandro Lo depois que ele foi alvejado. E ele botou o cara pra dormir, né, num mata-leão, pelo que parece. Quando o cara acordou, o cara covardemente pegou ele pelas costas e deu um teco na cabeça dele, levando o jovem, aquela lenda incrível do jiu-jitsu, a falecer. E na época muita gente chamou o cara de covarde, eu também e tal. Achei super erradíssimo, né? Só que se a gente parar para avaliar dentro do contexto do que é ninjutsu,
O que aquele cara ali fez foi ninjutsu. Ele utilizou a técnica de ninjutsu. Você que está assistindo esse vídeo, se você é grande, gigante, fortão, monstruoso, seu tamanho chama atenção. E se você tem uma esposa, uma namorada, uma ficante que é muito bonita, automaticamente, se a sua esposa, namorada, é bonita para você, ela vai ser bonita para outros homens também. Então é normal que os homens olhem e tal, achem bonito. Mas para avaliar, você é um gigante, você é um monstro. Se um cara, um tampinha, baixinho, pequenininho, Zé Droguinha, mexe com ela na sua frente, você precisa desconfiar. Muitas vezes o que vai causar a sua destruição vai ser o ego e o orgulho. Você precisa desconfiar. O cara é pequeno, não vai aguentar um soco seu. Por que ele está mexendo? Você precisa começar a se fazer perguntas. Lembre-se, nossa marca registrada aqui são as perguntas. Começa a se perguntar: esse cara tá armado? Olha o tamanho desse cara. Esse cara tem uma faca? Esse cara tem uma pistola? Esse cara tá com uma patotinha escondida em algum lugar que eu não tô vendo? Você parte pra cima desse cara, vai vir os outros atrás de mim. Eis aí o porquê que é importante você ser mais inteligente do que valente. Vitor Dória, também é outro cara casca grossa do jiu-jitsu, ele deu uma entrevista num podcast e ele falou mesmo, ó: seja mais inteligente do que você é macho. É porque você tem que estranhar, cara. Você é gigante, monstrão. Estão mexendo com essa garota, estão mexendo contigo. Tem armadilha aí. O ninjutsu, não importa o ninjutsu antigo ou o ninjutsu moderno. Para mim, uma arte marcial que não evolui, o que na natureza, aquilo que não evoluiu, a maioria ficou para trás. O que nós conceituamos como ninjutsu está ligado à sobrevivência. Se você pegar os Zaibatsu, ali durante o Japão Imperial, eram corporações verticais, de famílias, geralmente pessoas que viviam e se dedicavam. E era muito baseada essa cultura ali na cultura samuraica, que era uma cultura vertical. Os samurais havia mobilidade social entre eles, mas não entre os vassalos. E se você levar pro ramo do ninjutsu, o ninjutsu ele nunca foi uma corporação, vamos botar aí o termo corporação, o ninja não era uma corporação, ele nunca foi uma corporação vertical, fechada. Isso aconteceu com as famílias de samurais, que não aceitavam gente de fora, rolava ciúme. Na maioria da literatura de ninjutsu que nós temos, era muito comum mercenários virem de outras famílias, serem contratados por clãs de ninjutsu, clãs de samurais, para fazerem determinados serviços de espionagem, sabotagem, assassinato. Eu falei no vídeo anterior sobre isso, sobre o poder dos feudos, que era basicamente equivalente, e se eles se enfrentassem, não iria ter vencedor numa batalha onde o poder das forças são equivalentes. Eles iriam se destruir. Então seria uma batalha idiota, uma batalha inútil. Nesse aspecto, você utilizar o emprego de espiões é justamente aquilo que vai fazer você vencer, né? Os espiões, eles são os elementos mais importantes de uma guerra e neles repousa a capacidade de movimentação de um exército. Arte da Guerra, de Sun Tzu. Mas por que eu estou falando tudo isso de estratégia? O Manual dos Ninjas é justamente isso, tá? Os fragmentos do que nós temos sobre o que foi o ninjutsu antigo que eu estou falando, que o ninjutsu moderno, nós temos muita documentação aí, a começar pelo Sensei Takamatsu, Sensei Masaki Hatsumi, Shoto Tanemura. Tá? O que nós temos da literatura do ninjutsu medieval, vamos dizer assim, que geralmente historiadores não utilizam a palavra medieval para o Oriente, justamente sabotagem, técnicas nada convencionais, era muito inusitado. Lembre-se, o próprio Miyamoto Musashi, ao incluir técnicas utilizando duas espadas, ou técnicas utilizando golpes com o pé, cotovelo a curta distância, junto com os elementos da espada, ele foi chamado por muitos adversários e muitos admiradores de um cara inusitado para a espada. Tanto que ele era apelidado do Santo da Espada, porque o sistema dele deu muito certo.
mas ele era tido como um cara. Igual o que acredita-se sobre o fundador da Togakuri Ryu, né? Togakuri significa escola Togakuri Ryu é a escola da porta oculta, da Izuki Nishima. Ele era um Ronin. Ele nunca foi considerado um ninja. Nós, hoje em dia, chamamos ele de ninja. E as técnicas dele eram completamente diferentes para a época. Tá? Você lutar a espada e você abaixar o corpo para jogar terra, areia nos olhos do oponente, para você cortá-lo. Para quem seguia o Bushi, isso podia ser desonroso, vergonhoso, covardia. Mas lembre-se, o ninja, ele sempre lutou pela sobrevivência. Isso é retratado, inclusive, naquela obra de 1994 ou 95, eu não me lembro o ano agora, Marcado para Morrer, com aquele ator do Highlander, acho que é o Christopher Lambert, o Kinjo lá do clã Makato de ninja. Ele falava: eu não luto pela honra, eu luto pela sobrevivência. Quando o Takeda, lá o chefe do clã Takeda, chamou ele de covarde, falar que os métodos dele eram métodos covardes, que aqui não eram métodos honrosos. E ele pega e fala. E justamente o ninjutsu é isso, é a luta pela sobrevivência. É covardia, Felipe. Juntar 4, 5 é covardia. Cara, você precisa esmagar fisicamente o inimigo. Inclusive o livro do Miyamoto Musashi, o Gori no Sho, o livro de 5 anéis, ele retrata a luta como se fosse fogo. E ele fala: esmagar significa esmagar o inimigo, sabendo das suas fraquezas. Hoje em dia nós vemos elementos totalmente relacionados ao ninjutsu nas técnicas de guerra. Você vê utilização de drones, ele arremessando ali explosivo C4 e detonando vários inimigos. A utilização para a invasão de trincheiras ali que os ucranianos estão fazendo, utilizando silenciadores, impedem o posicionamento saber onde está, o posicionamento do invasor, as incursões, as técnicas de camuflagem. É importante a gente ressaltar que isso não é exclusividade do Japão. O ninja já possuía o homem mascarado ali, guerreiros de Bazon, eu não sei se a pronúncia é Bazon. Vietnã também, nós vimos isso no passado, com as invasões francesas que tiveram. E depois, durante a guerra do Vietnã, soldados vietnamitas muitas vezes capturavam eles ali utilizando chinelo ou descalço, capturando soldados norte-americanos muito bem armados. Então tudo isso são exemplos, né? As técnicas, por que não falar as técnicas do Gengis Khan, as técnicas nada convencionais que ele utilizava para invadir vilas, vilarejos e tomar o poder. Com isso, pessoal, não estou dizendo que o samurai era burro, muito pelo contrário. Muitos homens desses que nós configuramos hoje como ninjas eram ex-samurais, tá? A gente precisa avaliar o ninjutsu principalmente em 3 fases: período Jomon, período Nara, Shogunato e principalmente o final do Shogunato, que na história ficou conhecido como Bakumatsu. Isso que nós entendemos como ninjutsu foi altamente utilizado em diversas fases. Eu já falei outras vezes aqui que o Japão ele é um país altamente desenvolvido. Tóquio muitas vezes é citada como uma das cidades mais seguras do mundo. O Japão ele sempre teve aquele lance de pensar no coletivo, no sentido de que muito antes da pandemia eles já usavam máscara. O japonês, se ele estiver gripado ou doente de qualquer forma, ele já coloca máscara. Não existe lixeira nas ruas, porque as pessoas não jogam lixo. Isso tem um valor cultural, filosófico. O japonês mesmo ele nem enxerga o shintoísmo como uma religião. É mais um modo de vida, né, de não fazer mal ao próximo, para que a maioria, a gente pode generalizar, eles pensam nisso, nessa unidade de eu não vou jogar lixo no chão, eu vou prejudicar o próximo. As pessoas perdem bolsa em ponto de ônibus, eles pegam e amarram lá e botam uma plaquinha e cola no ponto de ônibus a bolsa lá, e às vezes fica dias lá sem ninguém mexer.
Então eles nunca se viram como iguais, tanto que houve sempre muitas guerras entre os clãs, mas eles sempre tiveram um senso de unidade muito grande. Você vê isso durante o Japão Imperial. Ah, mas Felipe, muita gente não queria ir pra guerra, era forçado sim, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, eles tinham esse senso de unidade. E nesse aspecto, o ninjutsu, em termos de técnica de sobrevivência, ele não deixa a desejar em nada, em eficiência. Como nós falamos no vídeo anterior, o Japão antigo, ele não tinha esse senso de ninjutsu. Ah, ninja, ninjutsu. Na verdade, muitos historiadores dizem que o termo ninja foi mais utilizado pelos ocidentais do que pelos próprios japoneses. Eles utilizavam o termo shinobi. E meu próprio professor de Nihongo, de língua japonesa, ele não conhecia o termo po quando eu perguntei a ele sobre Ninpo. Então ele falou que desde a era Meiji muitas palavras foram removidas, que eram mais chinesas do que japonesas, foram removidas dentro dessa cultura de nacionalismo do Japão. Ele mesmo não sabia o que significava em japonês o po. E o nin, ele falou que poderia ter vários significados, entre um deles a sobrevivência. E nesse aspecto, o que eu posso dizer para vocês? Ninjutsu, ele é sobrevivência. Ninjutsu, ele é sim a arte de você eliminar o oponente, para a gente não falar uma outra palavra, tá? Só que o ninjutsu, as técnicas de sobrevivência, enquanto estilo de vida, você pode caracterizar ele como extremamente eficiente. Vamos pegar aqui um escoteiro. Um escoteiro que ficou no escotismo por muitos anos, ele é um perito em sobrevivência, certo? Eu aprendi muita coisa de parte de sobrevivência com escoteiros que eu nunca aprendi dentro do exército, forças especiais ou mesmo dentro do ninjutsu. Muitas técnicas de nó, amarração, montagem de cabana para você fazer um bivac ou um acampamento ali de semanas. Para avaliar um escoteiro e um comandos. Um comandos é um cara que vai lá, faz uma missão, tem um treinamento para sobreviver no mato por um determinado tempo, mas a função dele maior é executar uma missão. Um escoteiro, ele tem a capacidade, pelo menos os que eu conheci, tem a capacidade incrível de sobrevivência. Se precisar, o cara vai para dentro do mato com um facão e pode morar lá por anos se ele quiser, obter fogo, alimento, todos os recursos possíveis da própria floresta. Pelo menos eu dei sorte de encontrar escoteiros assim. O ninjutsu não era diferente. Esses conceitos que nós temos hoje modernos como prepper, survivor, bushcraft, tudo isso o ninja já dominava, claro, de forma muito mais rústica, tá? A gente não pode também se enganar. Hoje em dia tudo é muito mais moderno, tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais bonito. Mas o ninja, se a gente for caracterizar a tecnologia deles, o que é conhecimento? É o saber. Tecnologia é saber fazer. Essa tecnologia que o ninja utilizava, mesmo sendo muito rústica, para a época era considerado moderno. Não só as técnicas de combate, mas as suas técnicas de sobrevivência. Eu costumo dizer que muitas das coisas que os ninjas desenvolveram, aprenderam, criaram e recriaram, ainda não foi criado técnicas eficientes para elas. Então vai chegar alguém para mim e falar assim: mas Felipe, Scott Morris apanhou do Patrick Smith, mas Felipe, o Steven Gannon apanhou para o Marco Ruas. Sim, o ninja não foi feito para esse tipo de combate, de competição. Você botar o Steven Gannon, que era um cara treinado em combate com faca, e aprender algumas coisas de Jiu-Jitsu Gracie para enfrentar um monstro como o Marco Ruas, que espancava todo mundo já nos anos 80 lá. Então, o ninjutsu, ele é sim uma arte de sobrevivência, ele é uma arte de eliminação. Quer ver uma coisa que eu vou falar pra vocês? Já tem alguns anos já que eles fazem uma babaquice de botar assim: Krav Maga versus Kickbox, Aikido
versus não sei o que. E aí você vê lá o cara do... Você vê lá, por exemplo, o cara do Kung Fu. Aí ele vai e perde o cara do Muay Thai. Aí todo mundo fala, ah lá, Kung Fu não presta. Ah lá, fulano de tal fez merda. Cara, uma única pessoa não representa todo um sistema. Ah, então rola um escândalo aí com um lutador de MMA. Ah, o lutador de MMA foi pego no doping. Ah, o lutador de MMA foi pego no assédio sexual. Eu pergunto pra vocês, todos os lutadores de MMA fazem aquilo que o cara fez? Não. Humanos, seres humanos. Simplesmente isso. É justamente essas questões que eu gosto de conversar com vocês. Nós não podemos chegar, porque você pode chegar e falar assim, bom, Felipe, teve um vídeo seu que você falou que no apogeu da era ninja, os ninjas eram os melhores lutadores do mundo. O que o leigo vai pensar? Pô, se botar o cara numa cage de MMA, o cara arregaça. E não é por aí. Entende? Não é por aí. O que seria melhor? Eu falei que o ninja, na sua época, na sua era, seriam os melhores lutadores do mundo no sentido do seguinte: usavam armas, sabiam técnicas de fuga. Vamos supor que um ninja tivesse que pegar e invadir um castelo. Vamos supor que os guardas da realeza fossem para correr atrás dele. Cara, os caras não iam sobreviver no mato como um ninja sobrevivia. De forma nenhuma que eles iam conseguir sobreviver. Agora, no sentido de espionagem, sim, se um ninja estivesse numa missão de espionagem e ele fosse capturado, sim, ele fracassaria em sua missão. Sim, dependendo do clã ninja, se ele voltasse para sua aldeia, para sua vila, para seu clã, ele seria morto, ele seria humilhado, ele seria castigado. Dependia de cada líder, como ele punia. Tanto que muitos fugiam, muitos se refugiavam no mato, nas montanhas, florestas e nunca mais voltavam se fossem capturados ou nem ser capturados, se eles fossem vistos. Se eles fossem vistos. E acontecia de um ninja cumprir uma missão, ele às vezes se tornar um agente duplo? Sim, o cara pagava mais para ele poder passar as informações e ele passava informações. Aí você vai achar isso estranho? Não, isso sempre ocorreu, isso não era do ninja, isso é do ser humano. A questão da traição, a questão da lealdade, a questão da mudança de lealdade. No meu vídeo do Lado Sombrio do Samurai, que tem aqui no YouTube, eu explico sobre isso, que essa honra samurai, ela nunca existiu. Isso é coisa de filme e de romance, romance hollywoodiano, romance inclusive japonês. Ultranacionalistas gostam de colocar isso. Então a gente precisa entender que, assim como eu sempre falo aqui no canal, que toda produção humana ela possui a marca da subjetividade, ao mesmo tempo a gente precisa entender que o ser humano ele faz isso. Tá? O ser humano, o coração dos outros, pessoal, é terra que ninguém pisa. Aí a gente está falando de seres humanos. Os animais você pode prever uma forma quase homogênea de comportamento. Ah, Felipe, mas eu vi um bode andando com 2 patas. Ah, Felipe, mas eu vi um urso manejando um bastão no TikTok. Parecia montagem, como se fosse realmente um praticante de Kung Fu. Sim, mas aquilo ali são exceções. Exceções não são regras. Eu costumo falar isso sempre para você. Exceção não é regra. Tá? E isso é uma lição que você leva para toda a vida. Aí, dentro do ninjutsu, a gente pode ver isso também. Existiam as exceções. Existiam clãs que o ninja fracassava na sua missão e voltava e comunicava ao seu chefe que era fracassado. Sim, às vezes eu era rebaixado de posto, às vezes era desviado de função, mas muitas vezes era morto. Aí os outros, quando saíam em missão e viam isso, falavam, porra, se eu fracassar eu vou ser morto, já vou meter o pé, já vou criar uma rota de fuga para eu ir sobreviver, viver nas montanhas, entendeu? Ou vou entregar os pontos lá e passar todas as informações sobre o meu clã para
para o meu inimigo. Eu vou me tornar aliado dele. Lembre-se, o ninjutsu, acima de tudo, a maior premissa dele é a sobrevivência. Não é a espionagem, é a sobrevivência. No aspecto das armas, outra coisa que o pessoal pergunta muito aqui pra mim é sobre o aspecto das armas. O ninja, ele tinha, sim, muitas armas que ficaram configuradas, tá? Configuradas como armas dele. Felipe, mas o ninjutsu verdadeiro, o ninjutsu original... Pera aí, vou dar uma pausa aqui. O ninjutsu verdadeiro, o ninjutsu original, não tinha nunchaku. Sim, não tinha. Nunchaku, inclusive, era chamado em Kobudo, em Okinawa, no Kobudo de Okinawa. O Japão, até onde eu sei, até onde eu estudei, chamou essa arma de Sosetsukon. Sosetsukon. Aí, outra arma, aquela de 3, né? Sansetsukon, tinha um outro nome em Okinawa. Outra coisa interessante também, dentro do sistema de armas, o ninja utilizava aquilo que era interessante para ele. Como ele precisava às vezes ficar quase a vida toda, ou muitos anos, infiltrado dentro de uma determinada missão, muitas vezes era importante para ele, para caso ele fosse capturado, ele possuía uma arma que fosse disfarçada, vamos dizer assim. Então muitas vezes esse cajado, ele tinha uma lâmina escondida dentro dele, o Shikomizui, a Shinobizui, né, que é aquela espada ocultada dentro de um bastão. Tinha muito disso, entendeu? Aí por que eu tô falando isso? Porque o ninja, ele utilizava, pessoal, toda arma que fosse importante, toda arma que fosse interessante para ele poder se desenvolver, né? Toda arma que fosse interessante ali, para sua sobrevivência. Então, se ele visse, por exemplo, se ele espionasse, se ele observasse, se ele tivesse contato com um bastão longo, ele, pô, aquele bastão longo, vamos chamar aí de furigata, pô, aquele bastão é muito longo. O cara consegue manter distância dos seus inimigos, evitando assim ser cortado com uma lâmina. A lâmina sempre foi o grande perigo, o grande desafio de todas as artes marciais. Ele se desenvolvia dentro daquela arma ali. Se ele achasse interessante colocar uma lâmina naquela ponta daquele bastão, já virava uma lança. Ele desenvolvia outras técnicas e incluir estocadas mais violentas. Por que eu tô falando isso para vocês? Não existe uma única vertente. Se você vê um grupo aí falando que os ninjas vieram de monges chineses, essa pessoa não está totalmente errada. Porque isso que nós configuramos como ninjutsu, como eu falei no início do vídeo, isso de ninjutsu, eu falei também no vídeo anterior, nunca foi algo homogêneo. Essa ideia do ninja, essa ideia do sobrevivente, essa ideia do agente, ela nunca foi homogênea. Então, existiam pessoas que iriam ser consideradas como shinobis ou ninjas, se você preferir, que vieram, migraram da China, de Okinawa. Sim, existiam. Existia também aqueles que saíram de famílias samurais. Sim, existiam aqueles que saíram de famílias samurais. Existiam aqueles ninjas que sempre foram camponeses, sempre foram, vamos chamar assim, da ralé, aquele pessoal menos favorecido na sociedade japonesa. Sim, eles se desenvolviam enquanto ninjas. Muitos ninjas eram ronins. Sim, já falei isso, da Sugishima. Era um ronin, né, que a gente fala inclusive errado, o japonês fala ronin. O ronin, o roni, o andarilho, né, que não tinha morada fixa, morada própria. Muitos deles tinham tanto contato com a natureza e com outros grupos, outros tipos de pessoas, com outros tipos de habilidades, que desenvolviam técnicas baseadas
baseadas na sobrevivência. Eram técnicas que para o samurai não eram nada convencionais, e por causa disso muitas vezes eles conseguiam surpreender. Existem relatos de ninjas que o samurai foi pegar o bastão dele, ele puxou, na hora que ele puxou, era uma shikomizui com uma lança na ponta, ele foi lá, furou o samurai. Lembre-se, aquela porra daquelas armaduras que você vê lindaça, bonitona, era só pra guerra. O samurai no dia a dia andava com roupas comuns, então era fácil cortar ou penetrar com uma lâmina. E para finalizar o nosso vídeo, lembre-se, pessoal, não caiam em conta da carochinha. Eu sou historiador de formação acadêmica e nunca utilizei isso para poder dizer que era dono, senhor da verdade, ou achar que o conhecimento historiográfico ele é uma via de mão única, tá bom? Sempre investigue as fontes, compare e confronte uma fonte com a outra, beleza? Um abraço aí, quem puder dar um like para ajudar a gente, que o YouTube só tá ferrando o nosso canal, eu vou agradecer, puder compartilhar esse vídeo e me diz se estão gostando desse formato. Eu tô tentando melhorar ele para ajudar vocês. Se a noite não fosse tão perigoso, eu faria, porque algumas pessoas pediram para eu gravar à noite, que fica mais bonito, por causa das luzes e tal. Mas tá bom, galera, um abraço aí, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, postem aqui.